és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim, com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, reina em mim, com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor. Senhor, irmãos, graças a Deus, né, por esse segundo dia desta campanha, profundidade. E hoje o tema é: há muito mais de Deus para nós. Obrigado, irmão. E nós vamos abrir, começando lendo Lucas 5:4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Todos nós conhecemos essa passagem, né, da pesca maravilhosa. E sabemos que ali foi o início de grandes coisas na vida daqueles discípulos, na vida daqueles que estavam sendo chamados para seguir ao Senhor. Aqui na introdução da lição diz assim: nossas limitações humanas se manifestam todos os dias, no cansaço, na fadiga mental, no estresse, no nervosismo, fazendo-nos beirar muitas vezes a um esgotamento de forças. Os discípulos, depois de uma noite de insucesso e cansaços, tiveram um encontro com o Mestre, que os desafiou a aplicar tudo o que já haviam dantes tentado, porém agora numa extraordinária experiência em águas profundas. Geralmente, quando as pessoas são acostumadas a fazer alguma coisa e sempre fazem bem, fazem com excelência, ela costuma confiar, né, naquilo que ela faz, confia que hoje vai ser igual foi ontem e que sempre vai dar tudo certo. Mas sabemos que também fazer isso pode ser um impedimento para experimentar algo extraordinário. Porque se a gente vai ali só fazendo, repetindo as mesmas coisas, pode ser que a gente entre num modo automático ali e nos privamos de vivenciar coisas maiores, coisas grandes, coisas, novidades, coisas realmente extraordinárias. Naquele momento ali que o Senhor falou para Pedro jogar a rede, talvez no seu íntimo ele pensou: mas eu sei o que eu estou fazendo, eu faço isso todos os dias, né? Eu sei que os peixes estão ali. Quando eu venho, eles estão ali. Se eles não estão ali, é porque não vai ter pesca essa noite. Hoje não vai ter peixe. Mas o Senhor estava ali para ensinar grandes coisas a ele através daquele milagre. E Pedro ficou quando ele jogou a rede, aquele mundo de peixe veio e o barco já estava até tombando, precisou da ajuda de outros barcos para colher tantos peixes ali. Pedro se lançou ali aos pés do Senhor e falou: meu Senhor, eu não mereço nem estar aqui diante de ti. Porque para
Pedro, a grande maravilha ali não foi aquele monte de peixe. Ele entendeu que ali, através daquela palavra do Senhor e da obediência que ele teve, da resignação que ele teve de obedecer e ver aquela maravilha, aquilo foi muito grande para ele. Ele não se apegou aos peixes, ele se apegou ao Mestre, ele se apegou ao Senhor, ele se apegou àquela fonte que é o Senhor. Ele sabia que aquilo ali era apenas uma das coisas, uma das grandes coisas que o Senhor poderia fazer. Então, ali foi o início de uma grande caminhada e do crescimento de todos eles, de entender ali o que o Senhor veio fazer, os convidando para segui-lo. Aqui no ponto 1, conhecendo a voz e a autoridade do seu mestre. Os discípulos ao lado do mestre estão no início de uma grande caminhada, onde precisarão conhecê-lo melhor, aprender com a sua palavra e seus inesquecíveis exemplos. Vamos ver João 4:10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirás e ele te daria a água da vida. Ali foi o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço. E aquela mulher estava ali, tipo às escondidas naquele horário, pegando água ali. E ela estava tão cansada, tão afadigada. E Jesus pediu água para ela e ela estava tão cansada, desanimada de tudo, que ela estava aborrecida, e Jesus falou essas palavras para ela: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E ela, sem entender nada daquilo, falou: mas cadê a água viva? Como é que eu vou tirar uma água daqui? E Jesus foi falando com ela e foi ali revelando a vida dela. E ela entendeu tudo aquilo e ela reconheceu ele, porque aí ela foi para a cidade e ela falou: esse só pode ser o Cristo, aquele que estava prometido para nós. Então, quando a pessoa reconhece a voz do Senhor, quando a pessoa reconhece quem é ele e o que ele está oferecendo, jamais a vida daquela pessoa vai ser a mesma. Ela vai entender que há muito mais do que aquilo para ela, e ela não vai perder essa oportunidade. Esses contemplarão sinais e milagres maravilhosos, ouvirão mensagens transformadoras e descobrirão nele e em seu nome uma autoridade jamais vista, uma extraordinária autoridade espiritual que os pode levar a triunfar sobre as obras das trevas. Marcos 16:17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Que coisas grandiosas, irmãos, que coisas maravilhosas. Eram essas as obras do Senhor. E ele disse que aos que crerem também farão essas obras. Todos aqueles a quem ele chamou, ele falou: vocês também poderão fazer todas essas coisas. E são coisas grandiosas, são coisas libertadoras, coisas que tirarão pessoas de um aprisionamento, libertando elas das mãos do inimigo. Então isso é de uma profundidade, isso não é algo comum, não é algo qualquer, mas é algo que só vem daquele que tem o poder de dar a vida eterna, de restaurar, de transformar pessoas que a sociedade já havia desistido, já havia deixado de lado. E ele nos chama para isso,
Para tal, precisam conhecê-lo melhor, confiar nele, pois ele os levará a uma maior percepção espiritual do seu reino aqui na terra. Um nível maior de profundidade precisa ser gerado para que os mesmos possam alcançar experiências pessoais com seu mestre. Precisamos conhecer a voz do nosso mestre, irmãos. Precisamos conhecer a voz e a autoridade dele. Vamos ler João 4:10. Nós já lemos, né, João 4:10. Já lemos. Eu vou ler com vocês então, João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Isso está em João 4:10. Quando ouvimos sua voz e o seguimos, nosso entendimento ultrapassa as coisas naturais e vamos reconhecendo a sua autoridade. E além de tudo, vamos acostumando a reconhecer a voz do nosso mestre. Porque existem muitas vozes, né, irmãos? Muitas vozes, muito barulho, muitas coisas querendo que nós deixamos de acreditar na palavra que temos ouvido, na profecia que temos ouvido do Senhor, para ouvir vozes. Hoje o mundo está repleto de vozes cheias de razão, de vozes, essa é a verdade, aquilo agora que era verdade já não é mais. E nós precisamos ter certeza que estamos ouvindo a voz do nosso Senhor e que estamos ouvindo a verdade dele, porque ele não nos deixa enganados. Quando nós estamos atentos a ele, atentos à voz dele, estamos ali aos pés dele, nós não seremos enganados por vozes que dizem ser a verdade, mas não há nenhuma autoridade, não há nenhum sinal de que sejam a voz, como conhecemos a voz do nosso Deus, do nosso Senhor. No ponto 2, gerando relacionamento de intimidade através da fé. Este milagre da pesca maravilhosa foi, com certeza, uma exposição pessoal de Jesus aos seus discípulos, mostrando que, como discípulos, também seriam alvos da graça, da sua graça e bênção, gerando em cada um deles uma experiência pessoal de relacionamento com ele. Aqueles que por suas vidas alcançariam multidões com sinais poderosos, também seriam alvos nos dias de incríveis experiências pessoais. Então o nosso Senhor, com toda a sua glória, com toda a sua graça, reparte tudo isso conosco. A fé gerada pela intimidade com o nosso Deus nos aproxima dele e nos torna mais íntimos dele. Quanto mais vivenciamos as maravilhas, os milagres, as palavras do nosso Deus, mais queremos estar perto dele. E isso é intimidade com ele. Nós desejamos estar perto dele, desejar passar tempo com ele. E automaticamente também desejamos ser usados por ele para alcançarmos os que ainda estão longe dele. Porque tudo isso que o Senhor faz conosco não é para parar em nós. Não é para nós sermos como uma represa, mas sermos como um rio. A represa retém ali, fica tudo ali, morre ali. Mas o rio, ele corre, e onde ele passa, ele traz vida, ele traz renovo, ele traz realmente a vida. Então, que tudo aquilo que nós recebemos do nosso Senhor, que seja passado para os outros, que seja levado àqueles que ainda não têm. Vamos para
obediência leva a resultados profundos. Lucas 5:5. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Os discípulos, como pescadores experientes, conheciam o lago de Genezaré, mas estavam esgotados pela falta de resultados na pescaria. A decisão de obedecer e de fazer conforme a sua palavra os levou ao local exato onde os peixes aguardavam. Os peixes aguardavam. Até os peixes obedecem, né, amados? Toda a natureza obedece ao Senhor. E foi pelo um ato de obediência que houve essa pesca maravilhosa. Então, a obediência nos leva a lugares mais profundos. Não é uma coisa só e nem outra, mas é um conjunto de coisas, né? E a obediência é o quê? Obediência é viver de acordo com as orientações dele, demonstrar confiança na sabedoria dele, abrir mão da vontade pessoal para fazer a vontade dele. E o nosso Senhor nos deixou o exemplo dele de obediência para que nós o sigamos. Vamos ler João 6:38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E nós, como discípulos dele, como aprendizes dele, temos que entender que nós também estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Não estamos aqui a passeio, não estamos aqui por um acaso, estamos aqui por um propósito do Senhor. E nós precisamos cultivar essa intimidade com o nosso Deus, para obedecê-lo, para ter fé naquilo que Ele tem para fazer em nossas vidas, para que venhamos a fazer a vontade do Senhor e não a nossa. Porque a nossa vontade, amados, ela é sempre nos leva sempre para um caminho muito diferente, muito longe daquilo que o Senhor espera de nós, muito longe daquilo que Ele planejou para que nós façamos. Então precisamos estar atentos a Ele, em obediência, para que essa obediência nos leve a lugares mais profundos. Nos lugares rasos, podemos até enxergar tudo que tem ali. É fácil se acomodar, talvez onde Pedro pescava, ele até enxergava os cardumes passando, mas nos lugares profundos é só pela fé. Superficialmente, nada vemos. Vamos ler Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, Pedro teve fé, porque ele não estava vendo ali os peixes, mas ele, sobre a palavra do Senhor, ele lançou a rede e veio aquela multidão de peixes. Então, sobre a palavra do Senhor, nós devemos confiar que tudo aquilo que Ele tem falado, tudo aquilo que Ele tem na sua palavra, dito a nosso respeito, tudo isso vai se cumprir. Porque nós temos fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós não precisamos estar vendo, nós não precisamos... nós precisamos apenas crer que Ele é fiel e poderoso para cumprir a sua palavra. No ponto 4, sem medo de dividir os resultados. Lucas 5, 6 e 7.
aqui está, né? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Então, amados, eu sempre entendi que aquilo que o Senhor faz em nós não vai abranger somente a nós. Eu acho que eu falei isso aqui no culto de Ano Novo. Que todo o plano do Senhor sempre vai abranger mais pessoas. Não é algo que Ele vai fazer e vai ficar sempre em uma pessoa, em duas pessoas, mas sempre vai alcançar todos aqueles que estão em volta. Então, naquele dia ali, teve peixe para todos. Como eu já disse antes, Pedro não se apegou aos peixes, mas ele entendeu que aquilo ali era uma bênção para ser repartida, que era uma bênção para todos, para alcançar todos que estavam ali, todos que presenciaram ali. E aqui no último ponto diz, há muito mais de Deus. Em meio às águas profundas, Pedro, prostrado aos pés de Jesus, declara em Lucas 5:8, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro não imaginava que Deus tinha muito mais para ele. O Senhor aponta para uma nova história a ser iniciada na vida do discípulo. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Que diferença, né, irmãos? De ser pescador de peixes para ser pescador de homens. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E como que eles crerão? Alguém tem que levar isso a eles. E Pedro era um desses que foi escolhido para levar a palavra da salvação para aqueles que ainda não tinham. Deus, Ele é uma fonte inesgotável. Inesgotável. Quanto mais a gente buscar nele, quanto mais nós pedirmos dele, quanto mais nós desejamos ter mais dele em nós, mais infinito isso vai se tornando, mais profundo isso vai se tornando. E nós precisamos nos lançar nisso, irmãos. Precisamos sair da superfície, nos aprofundar, porque há muito mais de Deus para nós. Há coisas profundas, há profundidades de riquezas, de sabedoria e de graça e de misericórdia para alcançar a todo esse mundo. Ele é grande o suficiente para ser derramado sobre todas as pessoas desse mundo, desse universo. E depende de cada um de nós que já o temos, que já o conhecemos, de se preocupar em levar esse amor, de se preocupar de levar essa palavra de salvação para todo esse mundo. E há um caminho para ser trilhado para alcançarmos essa fonte inesgotável. Conhecer a voz dele é um caminho. Conhecer e reconhecer a sua autoridade. Ter intimidade com ele. Ter fé e ter obediência. Tudo isso nos leva a nos aprofundarmos nele. Tudo isso nos leva a mergulharmos nele, a descobrirmos os tesouros maravilhosos que há nele, que há na sua palavra, que há na sua promessa. Então, amados, este ano nós estamos sendo convidados a nos aprofundarmos. Cada dia tem mais. Você pode buscar hoje, amanhã tem mais. Você vai buscar e não tem fim. Por isso nós não devemos nos acomodar e nos conformar com o pouco que já temos, com o pouco que já sabemos, porque ele é uma fonte inesgotável. E aqui a conclusão: o extraordinário de Deus se revela na vida de homens simples,
que creram no seu nome e que se lançam nele, numa busca maravilhosa, acreditando que o que Deus tem está apenas começando. Então, lance a rede e boa pescaria. Amém, amados? Que todos nós possamos pegar essa palavra como se nós também fôssemos Pedro, como se nós também fosse Tiago, fosse João. Cada um daqueles, nós somos a continuidade deles. Então, por que hoje a gente está tão distraído com tantas outras coisas? Porque hoje nós, às vezes, temos dificuldade de reconhecer a voz do nosso Senhor. Porque hoje, às vezes, temos tanta dificuldade em obedecer. Porque obedecer é uma coisa difícil. Precisa haver renúncias, precisa haver abrir mão de muitas coisas que nós gostamos e queremos, mas nós precisamos nos lembrar, estamos aqui com uma missão e precisamos obedecer ao nosso Senhor. E precisamos nos aprofundar nele para conhecer muito mais do que já conhecemos. Isso vai nos amadurecer, isso vai nos fazer mais fortes, mais preparados e mais prontos para esse tempo, para tudo que ainda há de vir, que o Senhor tem nos avisado há muito tempo, para que nós não sejamos pegos desprevenidos. Então, amados, vamos nos aprofundar. Convido a vocês a se colocarem de pé. Nós vamos fazer essa oração nesse propósito de receber esse muito mais que o Senhor tem para nós. Que nossa vida seja realmente uma vida gasta no Senhor. Como diz aquele cântico, perdendo tudo com amor e com alegria. Eu ainda não estou vivendo isso, mas eu canto como uma profecia. Que eu ainda quero ter alegria em perder algo para estar mais perto dele, para receber mais dele, para alegrar o coração dele com a minha vida e com minhas atitudes. Pai querido e amado, mediante a tua palavra, Senhor, nós queremos nos lançar. Nós queremos, Senhor, mergulharmos, nós queremos nos aprofundarmos em ti, porque sabemos que tem tanto ainda para conhecermos, que tem tanto ainda para recebermos, para desfrutarmos e para compartilharmos, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que nós só conhecemos ainda umas poucas coisas, mas o Senhor está tão disponível para nós. O Senhor deixou as portas abertas, o véu foi rasgado e nós temos passagem livre para entrarmos, ó Deus, e nos aprofundarmos e nos perdermos em ti, Senhor, esquecermos de nós mesmos, ó Pai amado, nos lançarmos sem medo, sem restrições, mas com muita fé, com muita obediência, Pai, com muito desejo de te agradar, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor, mas nós queremos estar revestidos de fé, revestidos, ó Pai, com tua palavra, para que possamos enfrentar toda a maldade que está sendo derramada sobre esse mundo, enfrentar o inimigo das nossas almas, Pai querido, com ousadia, com conhecimento do nosso Senhor, provando a Ele, mostrando para Ele que nós te amamos e te obedecemos e conhecemos a tua voz e conhecemos a tua autoridade, Senhor maravilhoso. Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós que está aqui nessa noite e que o Senhor nos conceda, Senhor, essa graça, essa maravilha de nos lançarmos em ti mais e mais, Senhor,
e buscarmos todas as vidas que ainda estão longe de Ti, que ainda não experimentaram nada de Ti, meu Senhor maravilhoso. Oh Pai, ouve o nosso clamor nessa noite, ouve a nossa oração. Oh, que o nosso coração esteja inclinado à obediência, inclinado, Senhor, a fazer a Tua vontade, como o Senhor disse, ó Pai, que o Teu alimento era fazer a vontade do Pai, que para nós também seja dessa forma, Senhor. Oh meu Deus, aleluia, Jesus, louvado é Teu nome santo, Senhor. Por Ele que eu estou gastando a minha vida.